Olá, seguidores do canal Ciso Sudamérica, buenas noites a todos, como estão? Como vai passado o dia de hoje, dia jueves, dia 20 de agosto de 2026. Espero que todos hayan tenido um bom dia hoje de dia jueves. Ligamos ao 20º dia do mês, 20º dia do mês 8 do ano de 2026, 20 de agosto de 2026. Llegamos ao vídeo da noite de hoje, de dia jueves, onde hablaremos de los sisos que se passaram hasta final de la mañana de hoje de jueves, em la tarde e início de la noite também. Bueno, amigos seguidores, houve uma tensão acá em Sudamérica, onde hablamos há 15 dias atrás que chegaria novo sismo forte, onde houve um sismo, uma tensão, um terremoto, um sismo muito forte em Peru. Peru houve um sismo de 6.7 em escala Richter. Este sismo de 7.7 em Peru, esta tensão foi cerca de la Terra solamente 99 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, a la 1 de la tarde. Este sismo que se passou em Peru, é registrado pelo Centro Sismológico de Estados Unidos, la escala de 6.7 em la escala Richter, em região de Apurímac, em Ayacucho, Peru, de 6.7 por Estados Unidos. Pero que em Peru, Centro Sísmico de Peru, há registrado um sismo que chegou a 7.2. Chegou a 7.2 na escala Richter. Então, pode falar que foi forte este sismo. E vamos quedar sempre atenção, pois pode ligar um arriba de 8.0 em Sudamérica, tá bem? Bueno, pero que provável que tenhas em outra parte do globo também pode ter um sismo de 8 adelante, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o sismo que se passou em Venezuela. Venezuela houve um sismo de 3.5 em escala Richter, a 68 quilômetros de profundidade, às 10h20 da manhã de hoje. Venezuela 3.5 barra intensidade, 68 quilômetros de profundidade, cerca da terra, sentindo leve pequeno movimento Venezuela. Depois, Colômbia, 3.9 em escala Richter, a 172 km de profundidade, às 12h30 da tarde de hoje. Colômbia 3.9 sentiu movimento, não muito, pero que há sentido, pois foi lejos da terra, 172 km de profundidade. Depois Peru, sismo forte, 6.7 em escala Richter, a 99 km de profundidade, a la 1 da tarde de hoje. Atenção que se passou hoje em Peru. Depois, Colômbia, 4.6 em escala Richter, sentiu o movimento, moveu bastante Colômbia novamente, pois foi cerca da terra, solamente 5 km de profundidade, que se passou a la 1h04 da tarde de hoje. Depois Bolívia, 3.8 na escala Richter, a 209 km de profundidade, às 3h05 da tarde de hoje. Bolívia 3.8 sentiu movimento, pois foi lejos da terra, 209 km de profundidade. Depois Chile, 3.6 na escala Richter, solamente 32 km de profundidade, às 3h52 da tarde de hoje. Chile 3.6 sentiu leve pequeno movimento, pois foi cerca da terra, 32 km de profundidade. Depois Chile, 4.0 na escala Richter, a 217 km de profundidade, às 5h35 da tarde de hoje. Chile ha movido 4.0, mesmo sendo lejos da terra, 217 km de profundidade. Depois Colômbia, novamente 3.5 na escala Richter, a solamente 17 km de profundidade, às 4h21 da tarde de hoje. Colômbia 3.5 sentiu mover-se, pois foi de baixa intensidade, pelo que cerca da terra, 17 km de profundidade.
Novamente, Peru aí movido. Peru novamente com 4,12 na escala Richter, a 108 quilômetros de profundidade. Às 4h30 da tarde de hoje, sentiu mover-se Peru 4,12, mesmo sendo lejos da Terra, 108 quilômetros de profundidade. Depois, Colômbia, novamente 2,8 e na escala Richter, a solamente 43 quilômetros de profundidade, às 5h19 da tarde de hoje. Barra intensidade Colômbia 2,8, sentindo quase nada de movimento, mesmo sendo cerca da Terra a 43 quilômetros de profundidade. Depois, Chile, 3,5 na escala Richter, a 64 quilômetros de profundidade, às 6h49 da noite de hoje. Chile 3,5 sentiu leve pequeno movimento, pois foi cerca da Terra a 64 quilômetros de profundidade. E finalizando o vídeo de hoje da noite, de dia jueves, Argentina 3,12 na escala Richter, a 222 quilômetros de profundidade, às 7h54 da noite de hoje. 3,2 barra intensidade, sentindo leve pequeno movimento em Argentina, pois foi lejos da Terra, 222 quilômetros de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos dia viernes, com vocês que se passarem esta final da noite de hoje de dia jueves, em la madrugada de viernes, hasta amanhã temprano, em lo momento do vídeo de dia viernes, tá bem? Tenham todos uma boa noite, bom descanso e hasta amanhã. Tchau, tchau.